Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora tão esperada com o nosso Conselho de Notáveis explicando para a gente o que acontece à nossa volta e às vezes nem tão perto da gente, mas coisas que nos afetam esse Brasilzão, afetam o nosso dia a dia. Nosso time está aí com o economista Manuel Tedin, o designer Marcelo Pereira, o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira e o pesquisador, historiador e escritor Clóvis Bulcão, com os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. E direto de Buenos Aires, começamos com ele, Clóvis Bulcão. Se ligou em que na semana que passou, Clóvis? Olá, tio, como andas? Eu estou muito preocupado e triste ao mesmo tempo com a eleição no Rio de Janeiro, né? A gente, nas últimas décadas, vem se conformando com um sarrafo cada vez mais baixo. E eu acho que, dessa vez, o sarrafo está baixíssimo, né? A gente tem tantos problemas no Estado, né? Você vê, o grande Fux vai largar a presidência do Supremo para a sorte do Brasil, mas para o azar do Rio de Janeiro, né? Porque ele segura lá a ação do petróleo. Qual é a discussão que nós temos na campanha eleitoral sobre isso? Zero. A gente tem a questão da violência, das milícias. Qual a discussão que a gente tem na campanha até aqui? Zero. Que propostas honestas que a gente tem para resolver esses problemas que são importantíssimos para o nosso Estado e para a nossa cidade? Nada, não acontece rigorosamente nada. A gente não vê uma proposta diferente, uma criatividade. Eu sempre falo isso, né? O Zé Márcio, um amigo do Manel, lá da PUC, ele diz, né, que a Baía da Guanabara é o maior ativo do Estado, né? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai despoluir? Que propostas a gente tem para fazer do Rio de Janeiro uma cidade realmente turística, né? Então, eu fico muito triste e preocupado com o nível do debate político hoje no Estado. As candidaturas só pensam nas alianças, quem vai ser meu vice, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. É uma pobreza, é um sarrafo muito baixo. Marcelo Pereira, e você? Se ligou em que da semana que passou, Marcelo? Estou ligado na carta do Manifesto pela Democracia lá da USP, do pessoal de direito da USP. Acho que foi, talvez, aí, muito tempo, primeiro movimento, sem ser aquelas notinhas, aquelas coisas, tal, uma coisa um pouquinho mais contundente, né, que une um espectro maior de pessoas em defesa da democracia, do Estado de Direito, das eleições, né? A coisa está rolando ainda, parece que vai ser lida, né, no dia 11 de agosto, e acho que é uma sinalização legal, né, porque representantes de vários setores da sociedade, divergentes, inclusive, né, que são uma coisa importante, né, não são só apenas pessoas convergentes, né, são um espectro grande político de econômico, né, desde Febraban, a indústria e setor financeiro e outros, né? E acho que isso é uma sinalização legal. Vamos ver até onde esse negócio vai chegar e que influência isso vai ter e tal. Já provocou, inclusive, reações, né, de algumas positivas, outras negativas, tanto dos militares quanto do governo, enfim. Vamos ver, achei uma sinalização interessante em meio a essa quantidade de notícias ruins aí que a gente tem por aí, né? Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Eu concordo com o Marcelo, realmente esse fato foi muito importante, essa união em busca de a gente encontrar um caminho para a democracia brasileira e não se deixar levar por essas loucuras que a gente vê por aí. Mas eu também estou acompanhando com muita atenção as entrevistas da Globo News, as entrevistas com os candidatos. E, ao contrário do que muita gente escreve na internet, muita gente escreve o contrário, mas eu estou do lado dos contrários, as pessoas criticando os entrevistadores, eu acho que eles estão dando conta do seu papel, e a entrevista com a Simone e com o Ciro foram muito esclarecedoras. Achei
excelente isso, você deixar o candidato falar, provocar, mas permitir que ele faça digressões, explique de onde ele tirou um determinado conceito. Isso está permitindo a gente conhecer os candidatos cada vez mais. E eu, se tivesse que escolher um candidato, evidentemente, eu escolheria a Simone. Eu acho ela bastante sólida. Eu só não votarei nela, porque eu acho que o nosso negócio é tirar o homem de lá. Então, eu estou votando apenas num candidato viável. E, para fazer, concordo com o Marcelo inteiramente com a carta aos brasileiros e brasileiras, e só para fazer um pouco de graça, a BBC acaba de entregar uma pesquisa que já dura muito tempo, mostrando o volume imenso de gente que assiste pornografia no trabalho. O assunto é importantíssimo. E, engraçado, grande horário de pique de todos os canais pornográficos do mundo são das 10 da noite a 1h da madrugada e às 4 da tarde. Ou seja, às 4 da tarde, todo mundo no trabalho ou, eventualmente, está em casa no home office, olhando lá o seu filminho pornográfico. Isso eu não sei o que significa, mas eu acho lindo. Cara, como é que consegue? Mas como é que o cara faz? O cara bota uma toldo assim? Como é que o cara faz assim? Eu também não sei. No eu celular, também não sei. Faz, cara? Mas é aquele negócio, a BBC, cuja sigla, inclusive, já é pornográfica, se você parar para pensar um pouquinho, a BBC concluiu isso e fez divulgação com a maior seriedade. Eu não tinha pensado nisso, Marcelo. Como eu tenho home, eu poderia assistir minha pornografia sem incomodar ninguém, nem ter que me esconder. Mas naqueles ambientes mais comunitários, realmente ver pornografia é um risco. Né? É na hora do cafezinho? Como é que é? Deve ser. O Lula, vou acrescentar uma coisa só pesquisa. Eu não sei se eu li no New York Times ou no Washington Post, no Grama, mas acho que foi no Globo mesmo, que beber água dá o mesmo prazer que fazer sexo. Então ficou uma notícia maravilhosa, no estilo Elísio. Mas daí tem aquela velha pergunta, ou eu nunca encontrei uma boa água. Acontece. Falar nisso, eu vi em algum lugar que na China lançaram uma água, né? Estão vendendo uma água com sabor carne. Vocês viram isso? Que genial. Faz um tempo. Que loucura. Eu também. Não, mas o que vai fazer sucesso é com sabor frango. Sabor frango, né? Sabor ervas. Também ervas, Eu gelei aqui quando o Lula falou horário de pico. Esperei o Elísio fazer algum trocadilho, trocar alguma letra. Graças a Deus ele não fez. O Barbosa, melhor seguir o barco, cara. É verdade. Então, Elísio, se ligou em quê na semana que passou, meu cara? Vou seguir os nossos companheiros aí. Me liguei na Carta pela Democracia. Não só me liguei, como assinei a carta, evidentemente. Eu também. E só para lembrar, a última vez que eu vi os dados, já estava passando de 300 mil assinaturas. Estamos falando em um dia e meio, praticamente, né? 300 mil assinaturas. E o site, onde tem a assinatura, já teve mais de 2.500 interseções de hackers tentando manipular o site, acabar com o site. Né? Então, na realidade, eu acho que é uma coisa muito importante. E, na realidade, junto com essa carta, que é da Faculdade de Direito da USP, né? O dia 11 de agosto é o dia do direito, tem também a carta da Fiesp, né? Que tem praticamente muito parecida, mas é muito importante também nesse momento. Né? Então, acho que isso aí é uma coisa muito relevante. Agora, se vocês quiserem uma notícia mais otimista, eu posso falar, por exemplo, da pretensão eleitoral, qual é a perspectiva eleitoral da Carol Lecker. Sabe quem é a Carol Lecker? Não. Candidata a Miss Bumbum. A candidata Miss Bumbum diz que vai votar no Lula. Maravilha, pô. Está na linha do Lula. Exato. É verdade. Carol Lecker. Né? A Carol Lecker tem uma grande vantagem. Ela é especialista em fazer testes de fidelidade. As mulheres que têm alguma desconfiança se o marido é fiel ou não, contratam ela para ela fazer uma... É verdade, teste de fidelidade. Ela mora na Espanha até, né? E ela se orgulha de que ela para emagrecer, ela está fazendo o seguinte,
ela faz uma maratona diária de 5 horas de relações sexuais, ao menos 4 vezes por semana. Pô. Então, ela é um especialista e faz esses Bebe testes quantos fidelidade. litros de água por dia? Muitos, muitos, né? Eu achei que a pornografia no trabalho tinha alguma coisa de irrelevante. O Elísio ganhou de mim. Mas a notícia dele é interessantíssima. Eu gostei de ficar sabendo. Agora, é a prova de que ela vai votar no Lula porque quem tem bumbum tem medo. Põe uma foto da Carol quando sim. aparecer a falar nela. É impressionante a foto, hein? Tudo bem. Tá bom. Manuel Tedin, e aí? Escapamos do Lula e do Elísio, né? Agora vamos a você. Espero que o assunto mude de tom e de figura. Se ligou em que na semana que passou, mano? Olha, se prestar muita atenção, o assunto, o conteúdo é parecido. É o silêncio, assim, uma coisa que me deixou totalmente, não desconcertado não, porque eu já esperava, mas o silêncio do Lira foi impressionante, né? Quer dizer, o cara demorou 9 dias para defender o sistema eleitoral brasileiro, e isso porque ele tem um cargo pouco expressivo, né? Que é presidente da Câmara dos Deputados. O nível Tedinho, foi um silêncio pornográfico, né? Totalmente, é por isso que eu falei, é a mesma linha de assunto. E esse é um Lira, um Lira que nega o nome, né? Um Lira que fica em silêncio. Lira é para tocar. É verdade. Esse cara é que tem o poder, né? Esse sim é perigoso, né? Muito mais perigoso, mais inteligente, mais maquiavélico do que o coisa ruim que está lá na presidência. Vocês lembram daquela grande figura estadista que era o Eduardo Cunha, né? Claro. Sim, que está de volta aí, Vai voltar candidato em São Paulo, né? Eduardo Cunha é muito melhor que o Lira e é muito mais inteligente que o Lira, sob o meu ponto de vista. E eu não estou falando de um cara que tem um caráter lá, ou aparentemente não tem um caráter lá tão forte ou tão digno do Brasil, né? Mas, enfim, a minha preocupação, continuo nessa mesma ladainha, né? Eu estou numa tristeza grande pela situação, a situação do Brasil, pelo que está acontecendo hoje. Mencionando as coisas do Clóvis, eu tenho ouvido alguns dos candidatos falando e tal. O Rodrigo Neves, goste dele ou não, o Rodrigo Neves tem uma proposta, clara, não falou pelo menos, mas ele tem como objetivo, um dos objetivos chave de um eventual governo dele é a Baía de Guanabara. E ele usa isso como uma fatia importante do seu discurso. Foi um bom prefeito de Niterói. Ele foi muito bem avaliado, né? Aparentemente foi. Então, os indicadores de gestão dele foram muito bons. E ele não só foi reeleito com uma margem muito representativa, como ele fez. Né? O Axel ganhou logo e ganhou por 60 e poucos por cento. Primeiro turno. Então ele ganhou muito bonito, quer dizer, tudo indica que ele foi de fato um bom prefeito. A questão da segurança, aí eu inverto, o Rodrigo fala também, mas quem tem uma melhor proposta em termos de reorganização da polícia, o Rodrigo fala de milícia, fala da importância, fala da reestruturação, tem um discurso muito bem construído nisso, mas quem tem a melhor proposta é o Marcelo Freixo, que não é a proposta dele, é a proposta da Joana Monteiro, que é até minha amiga, que é uma economista, PhD em Harvard e tal, que é uma cabeça espetacular, assim, não só a inteligência, conhecimento, mas como uma coisa que às vezes falta com frequência aos acadêmicos, é uma pessoa de bom senso e que já botou a mão na massa. Ela foi para o ISP e ISP, né, o Instituto de Segurança Pública, que é onde se constrói e onde se informa os números, as estatísticas, onde se mostra e se constrói e se calcula as estatísticas de segurança no Rio de Janeiro.
ela transformou aquilo numa coisa espetacular. Ela sempre tem espaço para melhora, mas ela fez uma coisa muito bacana, georreferenciada, com softwares avançados, com uma capacidade de análise muito sólida, muito robusta. Então, a melhor proposta em segurança pública é do Freixo, em função da Joana Monteiro, e Baía de Guanabara, o Rodrigo tem falado assim com muita ênfase. Eu acho que vai ser um dos pontos-chave de um eventual governo dele. Lula Vieira, vamos ler o que nesses próximos dias? Quero saber. Olha aqui, eu tive, por obrigações profissionais, de reler uma coleção que eu acho que eu falei de um desses livros num programa nosso aqui. Mas eu tive que reler para fazer um trabalho e fiquei de novo encantado com a qualidade da prosa do Eduardo Bueno, nos 3 livros sobre a história do Brasil. Que esse aqui é A Viagem do Descobrimento. É uma delícia. Tem ainda o Capitão do Brasil e tem a Coroa, a Cruz e a Espada. São episódios do Brasil contados com um rigor histórico precioso, mas com um bom humor, com uma leveza e com uma visão que é uma delícia ler, porque não é aquela coisa estereotipada, aquela coisa mentirosa que normalmente acontece. Você vê pessoas falsas, que não existem, reis bondosos ou maldosos, pessoas heroínas o tempo inteiro. Não. Ele dá a dimensão humana de cada um dos personagens que construíram a nossa história e por que nós chegamos onde chegamos. O Eduardo Bueno realmente é um historiador que faz da história um romance sem fugir da realidade documental possível, mas da realidade. Quem reeditou? Quem reeditou foi a Record, no selo Estação Brasil. É brilhante. São os 3 livros do Eduardo Bueno que você lê como se fosse um romance de aventura, como se fosse ficção pura. E, no entanto, nenhum historiador que adora desmentir livros que fazem sucesso desmentiu nada que o Eduardo escreve. Ele tem, inclusive, no fim do livro, uma documentação bastante farta. E quando ele não tem certeza, ele diz, isso se imagina foi assim. Mas, de qualquer forma, você conhece gente extraordinárias, histórias extraordinárias e acontecimentos maravilhosos que fizeram a gente chegar onde chegou, onde estamos hoje como povos. Por que o Eduardo Bueno meio que deu uma sumida, né? Ele tem lá o canal dele que é muito frequentado, mas ele saiu da mídia um pouco, né? Por quê? Mas eu entrevistei ele no meu programa, na Rádio Roquete Pinto. Ele estava lá em Curitiba, né? Que ele mora Porto Alegre, não é? Porto Alegre. Nós fizemos por telefone, Terras vai Porto Alegre. Fizemos por telefone. Ele continua lá, boêmio, amigo das pessoas, engraçado, boa gente, muito generoso. Mas a mídia meio que abandonou ele um pouco. Abandonou. Não sei porquê. Também ele não lançou nenhum livro novo, né? Ele não tem lançado nada novo. Não. Talvez seja isso. Mas eu recomendo, vale a pena. A gente começa a ler dizendo já li, e depois descobre cada releitura. É fácil de ler, né, Lula? É muito fácil. Eu acho que essa que é a grande qualidade dele. Isso. E, aliás, do nosso colega aqui de mesa, Clóvis Bulcão, que escreve história de uma maneira fácil de ler. O Clóvis tem um livro sobre a França Antártida que é uma delícia de ler. Exatamente. Contra aquela antiga ideia de que o professor tinha que ter aula professoral, né? Fala difícil. É uma demonstração de erudição. Porque o Clóvis nunca foi professor, né, Clóvis? Não, nunca. Clóvis, o livro está encontrável? Os meus, tem coisa esgotada e tem coisa que está no mercado. Poxa, fiquei curioso de ler. Não, esse livro da França Antártida dele é uma delícia de ler. Eu gosto. A França Antártica saiu pela Nova Fronteira, mas isso no século passado. A França Antártica você encontra em qualquer botequim. Na época que o Clóvis escrevia bem, entendeu? Tem a França Antártica e tem a Brahma, você pode escolher. Isso, também. Sobre o Eduardo, ele tem feito entradas na web, né, factuais, falando das coisas que acontecem agora. Muito engraçados. A paródia dele agora sobre o
As urnas eletrônicas. Não acreditem! Não, vocês viram essa? Evidentemente que eu sou contra a urna eletrônica, porque está provado por A mais B mais C que é uma manipulação absurda. E ele está cada vez mais, entre aspas, irresponsável no que fala. Ele manda o que vem, vai falar, ó, minha filha, inclusive, vai brigar comigo, vai falar que tem que editar isso aqui. Edita não, deixa aí. Não, mas é uma irresponsabilidade que é boa para a comunicação, né? Deliciosa. E se ele for diferente, a gente não vai gostar. Não vai Agora, ser. ele às vezes, assim, ele é totalmente... Eu gosto muito, tá? Me divirto, assim, de vê-lo, mas ele é muito visceral nas opiniões, tá? Ele falando do Lacerda é uma coisa de rolar no chão de rir. Vem conhecer a extraordinária trajetória de Carlos Lacerda e ver se ela não vai nos deixar na mesma lerda. Saia da caverna e venha ver nas luzes a vida do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda vem também. Acho até um pouco injusto demais, porque Lacerda é tudo aquilo que ele fala, mas ele exagera. Ele é passional. Mas ele pode ser o que for politicamente, mas foi um bom governador. Não tem menor dúvida. É um truque de comunicação, porque eu já vi ele falando do Lacerda e fala bem também, das coisas que o Lacerda claro. Ele fala dos dois. Né? Vou contar um caso. Tinha muita gente que achava que a gente se parecia fisicamente, né? E tinha uma época que eu tinha o mesmo sinal que ele tem. Mas eu tirei. E, enfim, eu sou filho de médico, a família começou a falar tira, eu tirei. Mas uma vez estava na Flip, e aí eu recebi um recado que uma pessoa tinha ficado aborrecida comigo. Pô, você não foi falar com ela lá na festa? Eu falei, mas claro que eu não fui falar com ela lá na festa, porque eu não estava na festa. E essa pessoa me confundiu com a nossa amiga Lúcia Araújo, o Manel. Que eu adoro, que é uma figura maravilhosa. Me confundiu com o Peninha. Mas a última vez que o Clóvis esteve na Flip foi muito chato, porque ele ia andando, as pessoas, olha o Peninha, não, eu não sou Peninha, para todo mundo, até que uma hora ele encontrou uma mulher lindíssima, uma moça maravilhosa, ele disse para ele, Peninha, ele disse, já leu meu último livro? Tá aquela história Lula, essa é a história do Antônio Maria com Drummond, sei lá. O final não é muito feliz, não. Ô Lula, isso de andar na Flip, uma vez, eu estava na Flip, e o Chico Buarque foi numa mesa com aquele escritor de Manaus, que mora em São Paulo, Milton Atum. E o Milton Atum é um super escritor, né? Claro. E aí, quando acabou a mesa, veio o Chico Buarque, eu vi 2 vezes na Flip, viu o Chico Buarque numa procissão gigantesca atrás. Aí passa assim uns 10 minutos, aí vem sozinho, o Atum. Ou o Atum. Eu falei que o que é escritor mesmo, a Flip ignora. Mas o Chico Buarque, para mim, cabe um pouco na linha do... Não só ele é escritor, eu não sou um grande apreciador dos livros dele. Eu gosto. São bons livros, são bem lidos e tudo, mas ele está muito, para mim, ele está muito mais na linha de um Bob Dylan e de um Gil, né? Quer Com dizer, certeza, é um talentoso compositor, né? Com certeza. E se Deus quiser, nós vamos afastar esse mal que nós somos acometidos e vamos voltar a reconhecer a qualidade porque, por enquanto, que a posição oficial é ser contra o Chico, Caetano. Mas, Lula, isso realmente faz diferença zero para o Chico. Faz muita diferença para o Brasil. Sim, claro. O Brasil vai para as pessoas que não conhecem o Chico, ou são um pouco escolarizadas, mas para o Chico, o Chico é o Chico, né? Claro. O Chico é uma coisa que não é segredo de todos vocês sabem. Nunca a opinião alheia interessou para o Chico. Nenhuma. O que é uma coisa boa para o cara de criação, né? Claro. Eu acho que a hora que o escritor ou o músico
começa a se deixar influenciar demais pela opinião pública, pelo o sucesso e tal, ele tende a dar uma rateada. Não sei se vocês concordam comigo. Começa a criar a partir das impressões externas e não das vivências pessoais. Aí fica se repetindo, né? E vira uma coisa chata. Né? Mas um caso do Chico em Flip. Eu acho que foi a primeira Flip que ele foi. E aí eu tenho um amigo que estava nessa Flip, que estava procurando um canto mais afastado assim da cidade, que ele estava com uma mulher casada. Sim. E aí, de repente, ele olhou assim, viu uma multidão na direção que queria assim, uma certa penumbra. Era o Chico Buarque, arrastando uma multidão. E depois a Bia Corrêa do Lago me contou, né, que ela que tinha ensinado essa tática ao Chico de andar na Flip. Não anda, sai andando que você escapa da rapaziada. Mas essa coisa de querer se esconder e fazer bobagem quando você está tentando se esconder é um problema. Eu não estava fazendo bobagem nenhuma, eu estava com a minha mulher, com a Bia. Foi uma viagem que eu fiz com meu tio para Nova York e a gente encontrou Nelson Motta lá, foi super simpático e tal. E a gente combinou de ir. O Nelson ficou encantado com um coral lá de uma igreja no Harlem chamada Mount Moriah. E, vamos lá ver, domingo tem o culto, antes do culto tem a coisa da música e tal. E fomos. O pessoal, o turista, eles ficam numa galeria. O pessoal da igreja pede para ir para a galeria e a congregação fica embaixo, né? O que é uma coisa mais do que razoável. E como o Nelson estava promovendo os caras, marcou viagens para eles e tal, a gente era para ficar embaixo, eu fui e fiquei embaixo também. E vida que segue, foi ótimo e tal. Saímos para almoçar, enfim, passou. Não deu uns 4, 5 meses, eu fui almoçar com um amigo, eu falei, pô, Mané, você estava em Nova York? Eu falei, tava, como é que você sabe? Não, sabe o que é? Meu sogro foi assistir o coral da igreja no Harlem e tal, e estava filmando. Quando ele chegou aqui no Rio, ele mostrou essa filmagem, botou a filmagem na TV para a família ver e tal, e estava você lá embaixo, assistindo o culto também. Quer dizer, não se esconde mais, né? Não imagina se eu estivesse fazendo coisa errada. Exatamente. Eu não sei, a gente falou de Chico Buarque, o Clóvis falou, e não sei por que me veio à cabeça, falando de política e das próximas eleições, um trecho de Modinha do Chico Buarque, que ele canta: se lembra do futuro que a gente combinou, agora só da erva daninha no chão que ele pisou. Ai, que maravilha, né? Que premonição incrível. Que premonição. A propósito dessa visita do Nelson às igrejas americanas, deu num disco fantástico, onde ele gravou com cada um dos corais que ele achou mais admiráveis, inclusive esse onde Manuel esteve lá, de corpo e alma presentes. Ele adorou, ele estava fascinado com esse movimento, assim. Claro que ele já conhece, o Nelson Motta sabe tudo há muito tempo, né? Mas essa relação pessoal que ele teve com esses corais mexeu com ele, assim, é uma coisa que ele achou fantástica. E ele trouxe esse Mount Moriah para o Rio de Janeiro. Eu estou para encontrar um dia alguém que não goste do Nelson Motta como pessoa, que tem uma história triste da parte dele, que ele foi deselegante, que ele foi grosseiro. Nunca vi ninguém falar. Nunca encontrei alguém que pudesse falar mal do Chico. Mas vai ser gentil, Nelson Motta. Lula, vai ser gentil assim no raio que o parta, né? Brincado, agradável, tá sorrindo, tem história para contar. Isso. Eu tenho uma amiga que fez uma crítica a ele, disse que ele é muito baixo. Para quem não conhece Nelson Motta e acha que não vai ter a chance de estar com ele jamais, compre o audiobook onde ele conta a história do Tim Maia. Vocês vão ver um cara hilário, com um papo maravilhoso e uma imitação de Tim Maia que é melhor que o Tim Maia. Estão pensando que eu sou otário? Pô, 171 aqui sou eu. Eu não sei onde é que o Nelson
arruma aquele grave que a voz do Tim Maia tem, que ele coloca ali. Você ouve o Tim Maia no contraponto, aí fica impossível não se apaixonar pelo Nelson Motta ali. Ele está num momento inspiradíssimo e bem soltinho. Eu vou aproveitar o meu espaço aqui para complementar um pouquinho o que o Lula falou desse lançamento, desse relançamento do Peninha, que eu me lembrando de quando eles foram lançados, né? Eu sempre adorei história, né? E quando eles foram lançados, eu devorei, né? Cada um deles, assim. Eu li assim com um prazer incrível. O que você falou, né, Lula? Capacidade dele de juntar essa coisa do divulgador, do escritor, de juntar tantas fontes separadas e fazer uma narrativa interessante que acaba, para quem se interessa, não fica só por aí, né? A partir disso, eu fui nas fontes dele, né? Eu li os relatos, tanto a carta do Pero Vaz quanto outros relatos, outros 2 relatos do descobrimento, li o Américo Vespúcio, a gente já falou disso, né? Os relatos dos naufrágios, a história trágico-marítima, né, da carreira das Índias, e não parei, né? Então, é muito legal, né? Isto posto, vamos ao ponto. Clóvis Bulcão, desde Buenos Aires. Se liga em que na semana que chega, Clóvis? Rapaz, será que o Molon vai ganhar essa eleição para senador? Eu fiquei... Eu não sei se eu gostei ou não gostei. Eu gostei porque põe para fora o Romário, né? Que o Romário é uma gigantesca decepção, né? Eu não entendi. Você esperava alguma coisa do Romário? Sim, porque o Romário, quando era deputado, antes da Copa do Mundo ser realizada, ele marcava em cima a CBF, né? Ele era o Júnior Baiano daquele presidente da CBF, que eu esqueci o nome agora. Ricardo Teixeira. Obrigado, Marcelo. Mas o Romário visitava as obras dos estádios, marcava em cima, denunciava a corrupção. Então, ele teve um momento que parecia que ele ia ser alguma coisa, né? Ele depois deu no que deu, né? Então, por isso, sabe, né? Eu acho que ele chegou a ter um momento de luz, né? E parece que eles tiveram, acho que na Copa do Mundo dos Estados Unidos, alguns problemas de relacionamento, né? E aí o Ricardo Teixeira estava vivendo o seu auge, né? Imagina, ele campeão do mundo, né? Mas acabou tudo. Ele era um canalha, né, aparentemente. Enfim, umas histórias, num material que veio no avião da seleção. Isso, né? De um restaurante que ele abriu, né? Isso, né? Enfim. Então, Molon na cabeça, né? Vamos ver se, enfim, a gente coloca um senador diferente. Ô, Clóvis, eu acho que está em aberto mesmo, né? Porque tem muito indeciso ainda. Né? Teve 70%, né, Marcelo? Muito díspares, né? Teve uma que dá o Romário disparado e teve essa que deu o Molon na frente. Mas tem muita gente ainda que não decidiu. É bem possível, viu? Eu acho Pelo que eu sei, Marcelo, são 70% de indecisos na eleição para senadores. Para senador, no caso, que é um só. Eu estou torcendo porque ele é disparado, os nomes que estão na lista, ele é disparado o melhor candidato. Mas não tem, assim, muitas léguas na frente do segundo. Sem dúvida, mas seriedade. A gente vai votar nele assim, né? História. Vai acabar votando nele no final. Eu voto nele apesar da gente discordar muito na questão da economia e no papel do Estado, a gente tem algumas diferenças, mas ele é bom caráter, ele é honesto, ele é um cara que pensa direito, e na parte outra toda de comportamento e como que deve ser a segurança e tal, essas coisas eu tendo a concordar com ele. Eu vou votar feliz no Molon. Sempre votei nele. Era bom. É meu compadre, aliás, né? Ah, é? É. Eu trabalhei para ele. Eu fui o responsável pela comunicação dele. Eu gosto muito dele. Também votarei com certeza que eu estou dando bom voto. Mas o Barbosa não perguntou. Como ele vai perguntar, eu diria, eu me ligo prosaicamente no Pantanal. Estou adorando. Eu fiz a comunicação do primeiro Pantanal e achei que eu já conhecia tudo, eu sabia tudo. Eu vi fazendo,
ouvir o Pantanal nascer e ser criado. Mas essa versão da Globo está fascinante. É muito, muito bobinho dizer isso neste momento, né? Nada tão profundo, mas eu não, às 10 horas da noite, ou 9 e pouco da noite, eu estou diante da televisão, torcendo pela Juma, querendo que ela vire logo onça, e achando tudo muito bacana. Gosto muito e tiro o chapéu ao pessoal da Globo, os profissionais brasileiros brilhantes fazendo televisão. Que bom. É bom, precisa respirar também. Não é só de assuntos concretos e responsáveis que a gente deva viver, não. A gente tem que, de vez em quando, ter uma besteirinha para poder rir da gente mesmo e rir das coisas boas. Estou contigo e não abro, meu caro Lula. Marcelo Pereira, se liga em quê na semana que chega? Eleições e pesquisas, principalmente do Rio de Janeiro. Curto e grosso, mandou. Elísio Pires, se liga em quê na semana que chega? A nossa Simone, né, que foi formalmente aprovada pelo PSDB e pelo MDB, né? Com todo o problema do MDB no Brasil inteiro, mas ela está aprovada. E outra coisa que eu queria também registrar é o problema do futuro no Brasil da energia eólica e da energia solar. O Brasil, com certeza absoluta, é o país mais em condições de ser o maior produtor no mundo de energia solar e eólica. Só para dar um exemplo, a ANEEL outorgou agora para o Nordeste 66 gigawatts em projetos de energia renovável, né? Isso significa, sabe o quê? Quase 5 Itaipus, né? E a expectativa é que essa energia eólica e solar no Nordeste pode gerar 2 milhões de empregos. Então, eu estou na torcida pela energia solar e eólica. O problema da energia solar no Brasil, como em tantas outras áreas, que eu sou fã incondicional, estou com você, sou super a favor disso. O problema no Brasil é a falta de planejamento, que eles fazem os parques solares e esquecem que tem que ter uma bateria, transmissão. Bateria. Não, a bateria é uma coisa mais complicada e vão chegar lá. Ainda é cedo para baterias de grande porte ser economicamente viável. Estocar vento, né? É o popular estocar vento. Né? É, estocar vento. Mas o que é mais grave do que isso, que é uma coisa que é mais trivial, entre aspas, uma coisa mais conhecida, mas que é absolutamente necessária e acaba com o sistema, que é eles aprovam a usina, eles contratam a energia futura dessa usina, a usina demora 2 anos para ficar pronto, 2 anos e meio para começar a produzir, e esquecem de aprovar e licitar a linha de transmissão para lá. Então, o que se perde de dinheiro e de energia? De dinheiro porque está contratado. E de energia que não tem como transmitir, é uma barbaridade. Mas olha, Tedinho, para citar o Marcelo também, eu estou cá vendo. Tá bom. Então, para fechar essa rodada de hoje, se liga em quê na semana que chega, Manuel? Eu tô na mesma linha deles, Simone Tebet, Rio de Janeiro, e preocupado bastante preocupado também com uma coisa que não vai ser uma explosão, mas que pega uma faixa muito precisa de pessoas, particularmente as pessoas que estão sexualmente mais ativas, né, então jovens e tal, é a varíola do macaco, né? O Brasil quase não tem doses, então é preciso tomar conta. Não é uma coisa que espalha com muita facilidade, porque é mais por contato físico e tal, mas é uma coisa que precisa... Voltamos ao sexo, é isso? Voltamos ao sexo. O sexo é sempre fundamental, cara. Tudo acaba em... sexo. Senhores, se vocês, brilhantes e maduros que são, até hoje, assim como o locutor que vos fala, são totalmente afetados pelas relações, principalmente as que passam pela cama, essas são as que mais afetam as nossas decisões, imagine o resto do planeta, que tem menos juízo que a gente. Aí fica tudo doido. Meus amigos, por hoje é só. Nossa, que encontro maravilhoso. Com Manuel Tedim, Lula Vieira, Elísio Pires, Clóvis Mulcão
e Marcelo Pereira. Nosso Conselho de Notáveis volta semana que vem para nossa felicidade. Não deixe de se inscrever no nosso programa, dar o seu like se gostou, dislike se não gostou, dar suas sugestões, fazer suas críticas. Afinal de contas, a gente está aqui por causa de você. Semana que vem tem mais. Até lá!